o ser humano vive as mesmas fases da vida desde a época das cavernas, cara. Então ele nasce, ele cresce, ele vai vir adolescente, passa por um rito de iniciação, basicamente. Vira adulto, precisa ir caçar, constituir família e morre. Sacou? É o que a gente faz a vida inteira. Tipo, isso tá no imaginário meio que coletivo já. Isso é o imaginário coletivo. Então, é daí que vem os mitos. Por exemplo, pega a nossa vida. O que é um rito de iniciação hoje? Faculdade? Faculdade é um rito de iniciação. Rito de iniciação. Por quê? Porque a partir do momento que você passa ali os 4 anos da faculdade, você sai pronto pra fazer o quê? Pra ir trabalhar. E trabalhar o quê? É caçar, cara. Caçar. Porque você, através da tua caça, através do teu trabalho, você é capaz de trazer dinheiro, trazer alimentos pra tua família. Você é capaz de cultivar os que estão por perto. Caralho. A gente vive da mesma forma. A gente vive da mesma forma, só com uma forma gourmetizada. Basicamente. Entendeu? Entendo. A psique é a mesma. A história é a mesma. A narrativa é a mesma. Só que cada pessoa tem uma narrativa diferente de acordo com a sua circunstância. De acordo com o imaginário que formou essa circunstância. Então, cara, se, por exemplo, eu vejo muitos filmes de romance, eu vou querer me relacionar com uma pessoa normal? Ou eu vou querer me relacionar com uma pessoa imaginada? Imaginada. Se eu vejo muito pornô, cara, como é que vai ser minha relação sexual? Com as posições que estão lá. E eu vou conseguir manter só uma fixa? Provavelmente não. É foda, né? Então teu imaginário tá formado pela pornografia, de alguma maneira. Total. E aí você não consegue ter relacionamento por causa da pornografia. Entendo. Então... E existe milhares de coisas que formam nosso imaginário que a gente nem percebe. Música, por exemplo. Eu tô com saudade daquelas... Enfim, sabe? Cara, isso forma imaginário, querendo ou não. Você acaba meio que se tornando sempre dependente de alguma coisa. Música de corno. Música da mulher empoderada. Né? Pô, é foda. Cara, eu sinto que muitas vezes... Eu acho que isso se encaixa com o que você tá falando. O estilo de música que eu ouvia definia o meu humor, assim. Total. E era uma coisa assim que... O que definia o humor era a música primeiro. Então, se eu ouvia, sei lá, músicas mais rebeldes, depressivas, tristes, eu ficava assim mesmo. Tenta ir treinar na academia ouvindo, sei lá, uma música triste. É impossível, velho. É impossível. Você fica na bad. E por que quando a gente tá mal, a gente quer ouvir música triste? Pois é. Por quê? Porque a gente quer ter certeza de que a gente tá triste. E é mó bom, mano. É mó bom assim, você experimenta a tristeza mais, parece, né? Sim. E o que é uma música? Uma música é uma tentativa de racionalizar um sentimento. A música, se a gente entrar em simbólica, é uma mistura do elemento água com o elemento ar. Porque o que é água? Água é emoção. Ar é racionalidade, comunicação. Então como é que você vai comunicar um sentimento que você tem se você não colocar em palavras? Cara, muitas vezes o que comunica é mais a melodia do que o que está sendo dito. A melodia vai direto pro teu sentimento, pro teu inconsciente. A letra você consegue mais ou menos racionalizar, mas o que entra é a melodia. Pô, se você colocar pra ouvir aí uma música do The Smiths chamada I Know It's Over e uma outra música, da mesma música, do Jeff Buckley, cara, tu fica triste com a música do Jeff Buckley. Entendo. E a letra é a mesma, só muda a melodia. Faz sentido isso porque tem músicas instrumentais que transmitem uma emoção. Total. Inclusive, a música instrumental é a música arquetípica, é a música real. É só a música é uma coisa só instrumental. Na época do feudo, no feudalismo, quando as pessoas iam de aldeia em aldeia contando histórias, né, de feudo em feudo contando histórias, elas precisavam transmitir de forma racional os mitos, as histórias. Então aí começa a vir um certo tipo de narrativa. Daí que vem a letra das músicas. Porque antes não tinha letra. Antes era só uma música tocada, uma música de batuque. É uma tentativa de racionalizar as emoções a serem passadas. Total. É foda, cara. É legal. E o papo de arquétipos que você tava falando? Isso é interessante. O Jordan Peterson fala muito disso, né? Não, o Jordan Peterson fala. Ele pega bastante arquétipo junguiano, pega uns arquétipos platônicos, enfim. Existem alguns níveis de arquétipos. Arquétipo é como se fosse uma ideia primordial de algo. Pensa numa cadeira, por exemplo. Uma cadeira. Existe uma ideia de cadeira e existe uma execução de cadeira. Mas para que serve uma cadeira?
para receber alguém que vai sentar nela, certo? Então, a ideia principal de uma cadeira seria basicamente receber da melhor forma quem vai sentar nela. Mas existem vários tipos de cadeira. Existe a cadeira fofinha, que, essa cadeira aqui me abraça, essa cadeira aqui me passa uma mensagem. Se essa cadeira aqui fosse uma cadeira de madeira dura, eu não ia querer ficar muito tempo no teu podcast. Eu ia querer ficar um tempinho aqui, mas essa cadeira me abraça. Então, essa é uma cadeira boa, porque ela me traz uma sensação de estar aqui. Entendeu? Entendo. Enfim. Só que acontece que o arquétipo platônico, os arquétipos platônicos são baseados em pequenos símbolos. Uma cadeira é algo que precisa ser estável e receptivo. Certo? Porque se não fosse estável, eu ia fazer isso aqui, ia cair de costa ali e me quebrar tudo. Então, ela precisa estar no chão. A coisa que mais é estável dos símbolos é um cubo. Um cubo, um quadrado. Enfim, um quadrilátero. E o que mais é receptivo dentro de uma simbólica é uma concha. Então, se você desenhar uma concha e um quadrado embaixo dela, você vai ter uma cadeira. É verdade. E se você aplicar isso num relacionamento, como é que tem que ser o teu relacionamento? Tem que ser algo estável, sólido, para que você possa receber o outro. Você tem que estar estável contigo mesmo para você poder receber o outro. É foda, né, cara? Tipo, o relacionamento é uma cadeira. Não, total. Eu sei que parece loucura, que não faz sentido nenhum, mas é. Mas faz sentido, sim. É porque... Se o teu relacionamento contigo mesmo tiver meio capenga, você não vai conseguir receber o outro de forma... É verdade. Da forma que você deve. É verdade. Talvez você até derrube o outro. Porque tu não tá bem contigo mesmo. Porque o teu quadradinho, o teu cubo, não tá equilibrado. Mas tem o arquétipo do herói, Sim, essas coisas todas. Sim, isso aí é mais junguiano. Entendo. Não tem muito a ver com o que você faz? Ou... Não, tem total. Tem total? Cara, tudo tem a ver com o que eu faço, pra te falar a verdade. O que eu tento fazer é meio que interpretar a realidade. Tanto a realidade particular quanto a realidade do todo. É um pouco complicado, mas enfim. Esses arquétipos junguianos, eles são mais relacionados à personalidade da pessoa. Então, existem pessoas com o arquétipo do herói, com o arquétipo do fora da lei, com o arquétipo do mago, com o arquétipo do sábio, arquétipo da grande mãe. E esses arquétipos são papéis que essas pessoas exercem na própria história, de alguma maneira. E como elas influenciam os outros, como elas influenciam os coadjuvantes dessa história principal. Certo? Um sábio. O que o sábio faz? Cara, concorda comigo que se aqui tivesse um livro e o meu arquétipo, a minha personalidade fosse baseada no sábio, eu ia querer abrir esse livro e estudar ele e ver o que tem? Uhum. Beleza. Mas agora, se eu tivesse uma capacidade, um arquétipo do criador, do explorador, do inventor, por exemplo. Eu ia ver esse livro e pensar, legal esse livro. Caramba, essa mesa tá meio capenga, eu vou colocar esse livro aqui embaixo. E aí a mesa vai ficar estável. Então eu dei uma outra função pro livro. Eu inventei algo que não é a função do livro. Eu transformei a realidade de alguma maneira. Uhum. Então eu inventei algo. Eu tirei um símbolo que não estava no livro e pus ele como uma função. Aí o arquétipo em si é basicamente uma maneira que você se comporta e você se interpreta, consegue interpretar o mundo. Esse arquétipo, essa personalidade é algo que já vem com a gente ou vai se criando? É complicado. Ela vem com a gente, ela vai se criando. A gente tem mais aptidão para ser alguma coisa. Entende? Naturalmente a gente tem mais aptidões. Naturalmente. Poxa, eu posso ser o melhor jogador de basquete da minha escola, mas se não tiver mais que 1,90 m, não adianta, cara. Entende? Verdade. Então é meio que uma junção do que você é com a tua circunstância. Com o que você precisa se transformar. Tem um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset que ele fala: eu sou eu e minhas circunstâncias. Cara, a gente é nossas circunstâncias. A gente é a sociedade que a gente está inserido, de alguma maneira. Sempre. Só que antes a gente é a gente. E a maneira que a gente interage com essa sociedade transforma a gente e transforma a sociedade em si. Entendeu? Então é por isso que um arquétipo é importante. Porque o arquétipo é o que você é e como você comunica o que você é para os outros. Entendo. Acho que eu fugi um pouquinho da pergunta, desculpa. Não, mas eu entendi o que você quis dizer, mas tem alguma importância em descobrir qual é o seu arquétipo? Vai me ajudar de alguma forma a entender se eu sou o herói, se eu sou o mago, se eu sou o sábio? Vai entender qual eixo narrativo tu vive. Vai ajudar a entender qual é esse jeito de contar a história que você tem. Se você tem uma vontade de transformar as coisas, você tem aí o arquétipo do explorador, o arquétipo do mago, o arquétipo do
do Criador em si. Se você tem a vontade de entender as coisas, você tem essa tendência do arquétipo do sábio, também no explorador, porque você quer entender as coisas, enfim, né? Quer explorar elas. Se você tem aquela vontade de cuidar dos outros, você tem aí o arquétipo do amante, o arquétipo da mãe, da grande mãe. Sabe? Quando você consegue entender qual que é a tua vontade, de fato, para onde a tua vontade aponta,